Continuando o nosso conteúdo, vamos então aqui às distinções do Estado Federal e do Estado Confederal. O Estado Federal, o fundamento jurídico dele é o quê? É uma Constituição. Eu falei para vocês, toda federação deve ter o quê? Uma Constituição. Agora, do Estado Confederal, o fundamento dele é o quê? É um tratado internacional, ok? Tratado internacional, eles fazem um tratado, ok? Se, de certa forma, né, juntam, tá? Esses estados, tá? Juntam entre si e o que acontece? Para fundamentar essa união desse Estado confederado, nós temos um tratado que internacional, ok? Aqui, turma, eu não tenho Estados membros, não. Não tem Estados membros, tá? Ó, vou colocar aqui Estados membros, não. Estados membros apenas para o quê? Estado federal, para uma federação, ok? Olha aqui, numa federação eu tenho o quê? As unidades parciais não possuem direito de secessão. O que são essas unidades parciais? Os Estados membros. Tá? Os Estados membros, ok? Princípio da indissociabilidade, indissolubilidade, ok? Eu digo até mais, olha aqui, ó. Secessão é o que? Separação, ok? Não é admitida a separação. Toma muito cuidado com isso. Os Estados membros não podem se separar o quê? Da República Federativa do Brasil. Os Estados membros não podem se separar do Estado que? Federal. Aqui no Estado Confederal é totalmente possível. Olha aqui, ó, as unidades parciais possuem direito de secessão, porque é o seguinte, eu falei para vocês, no Estado confederado, olha o que ocorre. Eu tenho que, de certa forma, Estados soberanos que se unem, tá, temporariamente para alcançar algum tipo de objetivo, tá? No caso das 13 colônias norte-americanas, essas 13 colônias se reuniram, vamos supor aqui, ó, deixa eu só pegar aqui um pedacinho, ó, vamos supor aqui, ó, foi no litoral dos Estados Unidos, aí tinha aqui as 13 colônias, cada uma delas, tá? Colônia 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucessivamente, até a 13. Se juntaram, cada uma dessas colônias se uniram, tá? E falaram que vamos lutar contra a Inglaterra, ok? Então aqui eu tenho a confederação. Depois que a guerra acabou, eles poderiam se separar? Tranquilamente, tá? Tranquilamente poderiam o quê? Se separar. Porque olha aqui, as unidades parciais, tá? Elas detêm soberania. Essas unidades parciais detêm soberania. Então, como detêm soberania, depois que terminou a guerra, cada uma delas podia fazer o quê? Se separar e seguir a vida, ok? A gente sabe, tá? A gente sabe que os Estados Unidos, o quê? Tornaram-se uma federação, tá? Depois de passar por essa confederação, os Estados Unidos tornaram-se o quê? Depois que essas confederações, né, que as 13 colônias, cada uma se tornou independente, o que eles fizeram? Não, então vamos juntar e formar o quê? Um país, tá? Um país soberano, ok? Unidades parciais detêm o quê? Autonomia. No Estado Federal, as unidades parciais detêm autonomia, tá? E daqui, ó, no Estado Confederal, as unidades parciais detêm o quê? Soberania. Professora, qual a diferença de soberania para autonomia? É diferente? Totalmente, tá? Totalmente diferente. Vou apagar aqui e já vou explicar para vocês. Quando eu falo de soberania, nós temos que ter em mente o seguinte: soberania é no âmbito que
tanto interno como externo. Significa, ser supremo. Tá? É um estado que ele é supremo, tá? Tanto em âmbito interno, ele é supremo internamente, como também detém supremacia o quê? Externamente. Quando eu falo de ser supremo, tá? De deter supremacia interna, eu estou falando o quê? Em relação ao povo do Estado. Desse Estado federado, ok? Desse país. Vou colocar aqui, ó, país, tá? Agora, externamente significa ser reconhecido em âmbito internacional. Em âmbito internacional. É reconhecido pelos outros o quê? Países soberanos, ok? Então, o Brasil é um país, a República Federativa do Brasil é um país soberano? Totalmente, tá? Nós reconhecemos o governo, o poder, tá? A supremacia interna da República Federativa do Brasil, e a República Federativa do Brasil também tem reconhecimento que externo, ok? Em relação que aos outros países, tá bom? Agora, quando eu falo de autonomia, autonomia é parcela de soberania. Parcela de soberania, tá? Eu gosto de falar o seguinte, que na autonomia nós temos autogoverno, tá? Nós temos autoadministração, nós temos autolegislação, nós temos auto-organização, acho que eu já falei isso, né? Então é autogoverno, auto-organização, autolegislação e administração. Então é o seguinte, vou escrever aqui no quadro para vocês, tô olhando aqui no meu conteúdo. Vamos colocar aqui um quadrinho, que de reto não tem nada, né? Mas vai ser assim mesmo, porque eu sou péssima para desenhar. Quando a gente fala de soberania, vocês têm que ter em mente o seguinte: soberania significa auto-organização. Falei isso para vocês. Auto-organização. Faça bem bonitinho no seu caderno, é para copiar, tá? Auto-organização. Eu falo de autogoverno. Auto-organização e auto-organização é separado, mas autogoverno é junto, tá? Eu só vou colocar aqui separadinho, porque... vamos colocar aqui, ó. Autogoverno. E eu ainda falo de quê? Autoadministração, tá? Eu vou apagar aqui um pouquinho e vir pra cá. Se você não anotou, volta o vídeo, tá? Dá uma pausa e anota no seu caderno. Autoadministração. Tá? Autoadministração. O que significa isso, professora? Gente, quando eu falo de autogoverno, também é a mesma coisa que falar autolegislação, tá? Autogoverno não, desculpa. Auto-organização é a mesma coisa que falar de de autonomia para legislar. Então, também algumas doutrinas trazem separado, né? Essa auto-organização com essa auto-legislação. Mas é a mesma coisa, tá? Então, o que significa? Essa auto-organização é poder legislar,
Se é poder legislar, então a gente fala que é o quê? Criação de normas. Criação de normas. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, podem legislar. Autogoverno. Quando eu falo de autogoverno, é óbvio, né? É ter governo próprio. Ter governo próprio. A União tem um governo próprio? Tem um governo federal, presidente da República. Os estados têm governo próprio? Os estados membros têm os governadores, né? O município tem governo próprio? Tem, prefeito. E aí, é óbvio, não é só, né? Presidente, governador e prefeito. Não, ainda tem o quê? O legislativo, não é? Tem o legislativo federal, tem o legislativo estadual e tem o legislativo o quê? Municipal, ok? E olha aqui, quando eu falo de autogoverno, é obviamente que esse governo é o quê? Eleito pelo povo. E quando eu falo de autoadministração, é o quê? É autonomia para organizar o quê? A sua administração pública, né? Então, olha aqui. Autonomia para organizar os órgãos e serviços públicos que lhes são próprios. Como assim, professor, que lhes são próprios? Ora, como é que é o Brasil, turma? Na nossa federação. Ele é formado pela União. Ele é formado pelos Estados-membros. Ele é formado pelos municípios e ainda nós temos lá o Distrito Federal. Ok? A União pode, por exemplo, tá? Organizar a prefeitura do município de Goiânia? Não, porque não é de competência dela, tá? Os entes federados, os nossos entes federados, só têm competência para o quê? Organizar os serviços e os órgãos públicos que eles são o quê? Próprios, ok? Então, por exemplo, o estado de Goiás não pode interferir o quê? Na organização administrativa do Distrito Federal e nem vice-versa, tá? Por quê? Porque são entes federados que detêm o quê? Autonomia. E autonomia é o quê? Uma parcela da soberania. E aí eu pergunto para você, meu aluno, depois dessa aula. Nossa, por favor, não tire foto deste quadro, tá? Porque a organização dele está o quê? Esses traços aqui tá bem feio, tá? Mas copia bonitinho, coloca uma régua no seu caderno, direitinho, ou senão, como você tá aí, não sei se você tá digitando aí no computador, coloca uma tabela bem arrumadinha. O conteúdo está perfeito, tá? O conteúdo tá lindo, tá ótimo. Só assim o design que tá um lixo. Então, olha aqui, e eu vou perguntar para vocês. Quem detém soberania no Brasil? Quem detém soberania no Brasil? A República Federativa do Brasil ou a União? Soberania. Quem detém essa soberania? República Federativa do Brasil
ou União? E aí? Presta atenção. Você não precisa nem já no artigo 18 da Constituição, porque o artigo 18 da nossa Constituição, né, ela fala o seguinte: a organização, tô lendo aqui, tá na minha Constituição, olha, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, todos autônomos nos termos desta Constituição. Se você, professora, não vale, né, você ler o artigo 18 agora, gente, presta atenção. O artigo 1º da Constituição fala a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Aí lá, né? Constituição democrática e direito, tem como fundamentos a soberania. Então, o artigo 1º já fala que quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, e isso é óbvio. Ai, professora, por que é óbvio? Ora, porque a União, ela só tem o quê? Autonomia. Tá? Autonomia. A República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, tá? A República Federativa do Brasil compreende, anota isso no seu caderno, a República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ok? E anotem duas observações que eu vou ditar aqui agora, tá? Anotem duas observações em relação ainda ao princípio que federativo, tá? Nossa forma de estado. Primeira observação que você vai anotar no seu caderno, tá? Eu vou digitar aqui para você. Não tem mais espaço para escrevermos no quadro. E eu acho interessante, você tem que anotar isso bem bonitinho. A primeira característica você vai colocar aqui, ó. O movimento centrífugo, você vai lembrar da sua máquina de lavar roupa, tá? O movimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, tá? Centrífugo, de dentro para fora, ok? De dentro para fora, que formou o federalismo brasileiro. O movimento centrífugo. O que é centrífugo? De dentro para fora, que formou o federalismo brasileiro. Tá? Quando eu falo de dentro para fora, significa o quê? Criou entes políticos. Criou outros entes, o quê? Políticos. De dentro, o quê? Para fora. Quais são os outros entes políticos que foram criados no Brasil? União, Estado, Município e Distrito Federal. São todos entes, tá? Políticos. Segunda observação. Preste atenção nesse nominho que eu vou falar, tá? Já vi aparecer algumas vezes em concurso e eu comecei a perceber que é interessante falar isso para os meus alunos. No Brasil, o nosso federalismo é tríplice. No Brasil, o nosso federalismo é tríplice ou tricotômico. Tricotômico, é esse nome mesmo, tá? No Brasil, o nosso federalismo, ele é tríplice ou tricotômico. Professora, por que tríplice ou tricotômico? Porque eu tenho três grandes centros, o quê? Políticos. Eu tenho três grandes centros políticos. Quais são? União, Estado, Município.
União, Estado e município. União, Estado, município. Professora, peraí, eu tô entendendo não. E cadê o Distrito Federal? Gente, o Distrito Federal, ele vai fazer horas, tá? Ele vai ter competência estadual e horas o Distrito Federal vai se comportar o quê? Como município. Por exemplo, o Distrito Federal cobra tanto imposto estadual como imposto o quê? Municipal. Então, muitas vezes, o que acontece? O Distrito Federal, às vezes ele se comporta como estado e às vezes ele se comporta o quê? Como município. Então, os três grandes centros políticos que nós temos, União, Estado e município. Por isso a gente fala que o nosso federalismo ele é o quê? Trigotômico ou ele é tríplice, ok? Então, superamos aqui. Deixa eu passar aqui o meu slide. Vamos para o nosso sistema, princípio do nosso sistema de governo, que é o nosso quê? Presidencialismo, tá? O nosso sistema de governo é o presidencialismo. Preste atenção. Eu tenho dois grandes, tá? Sistemas de governo atualmente no mundo. O presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo e o parlamentarismo. Professora, eu preciso de saber a diferença? Se eu fosse você, eu saberia, tá? Por quê? É grossa, né? Olha essa educação. Porque o examinador vai querer o quê? Te confundir, tá? O examinador vai querer te confundir. O nosso sistema é o quê? Presidencialista. O nosso sistema é presidencialista, ok? E na Inglaterra é o parlamentarismo, tá? É o parlamentarismo. Então vamos aqui conhecer a diferença entre o sistema presidencialista e o sistema o quê? Parlamentarista. Preste atenção. Nossa forma de governo é a república, nossa forma de Estado é a federação e o nosso sistema de governo é o presidencialismo, tá? Nosso sistema de governo é o que? O presidencialismo. Daqui a pouco eu vou fazer um resumo disso tudo para vocês. Então, olha aqui. O presidencialismo, ele é uma criação norte-americana. Ele foi criado na Constituição de 1787, tá? Dos Estados Unidos. Ele é típico o quê? Das repúblicas, tá? Ele é típico das repúblicas. Geralmente, na sua grande maioria, a república vai ter qual sistema de governo? O presidencialismo, tá? Olha aqui. No presidencialismo, nós temos tanto, a gente fala de unipessoalidade. Como assim, professora, unipessoalidade? O presidente da república, tá? Ele tem a chefia do Estado, como ele também tem a chefia de governo. Então a gente fala de unipessoalidade, ou seja, o presidente da república ou presidente da república detém, tá, a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Lembra da soberania? Soberania no âmbito interno e no âmbito que é externo. Internamente, o presidente é chefe de governo. Em âmbito externo, ele é chefe de Estado, ok? Então, continuando aqui. Poder executivo, exercido em plenitude pelo presidente da República. Olha aqui, ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. A gente chama isso aqui, ó, de unipessoalidade. Tá? Unipessoalidade. A investidura e o exercício do mandato do presidente independem da vontade de quem? Do legislativo. Existe independência entre o executivo e o legislativo, tá? Não é o legislativo quem escolhe o presidente. Quem que escolhe o presidente? O povo. Legitimidade o quê? Popular, ok? Então, aqui, o poder legislativo não se sujeita à dissolução e seus membros são investidos em mandato que? Com
termo certo. Característica do sistema presidencialista é que o poder legislativo, olha aqui, não se sujeita à dissolução. Não existe essa de vou dissolver o Congresso Nacional. Cada um dos seus deputados e senadores podem ir para casa, que a hora quem está mandando é só o presidente. Não existe isso não, tá? Não é assim. Maior divisão e independência entre os poderes. Maior divisão e independência entre os poderes. Pagando aqui. Vamos falar sobre parlamentarismo, né? O tão famoso parlamentarismo. E é óbvio, né? Por que eu falei para vocês da Inglaterra? Porque na Inglaterra foi onde nasceu o parlamentarismo, ok? Com a Magna Carta de 1215, né? Magna Carta de João Sem Terra. E se consolidou com a reforma eleitoral de 1832. Preste atenção. Na Inglaterra também era uma monarquia, tá? Monarquia. Vocês sabem que lá ainda tem monarquia, né? Lá ainda tem a famosa família real, né? Agora o caçula vai casar, né? Todo mundo em festa, todo mundo feliz. O vestido dela de noiva custou, se eu não me engano, $500 mil de libras ou de dólares, assim que eu li. Cultura inútil, gente, mas eu fiquei, meu Deus, só o vestido de noiva dela vai custar $500 mil. Gente, é dinheiro demais um vestido de noiva. Nossa senhora. Ou é vestido demais ou eu tô desfalcada financeiramente, né? Então, olha aqui. Volta. Em 1215, então a gente tá falando de século que? 11. Tá? Século 11. O que acontece? A monarquia era muito forte, né? Na Inglaterra. E o povo, né? Eles queriam o seguinte, ora... Nós queremos fazer uma Câmara dos Comuns, né, que tem lá os lords e tudo mais, para governar e retirar do rei esse grande poder que ele exercia o quê? Perante seu povo, tá? Na Inglaterra. Então o que acontece? Eles desenvolveram o sistema o quê? Parlamentarista. Ele é típico das monarquias constitucionais. Eu não tô falando para você que, monarquia na Inglaterra. E sim, a gente sabe que ele foi estendido a algumas repúblicas europeias, tá? Mas a base dele, ele é típico de uma monarquia o quê? Constitucional. Aqui, olha o negócio. O poder executivo ele é dividido. Eu não falo em pessoalidade. Eu não falo que o presidente detém chefe de... Não falo que o presidente, né, detém a chefia de Estado e a chefia de governo. Aqui é o seguinte. O primeiro-ministro, porque no parlamento, gente, pelo amor de Deus, não é presidente não, tá? É primeiro-ministro. Vou colocar aqui, primeiro... Nem vou abreviar, né, porque não pode. Primeiro-ministro, tá? Primeiro-ministro que é escolhido pelo parlamento, tá? Que é escolhido pelo parlamento. Olha aqui. O primeiro-ministro, ele detém a chefia de governo. Isso aqui é com letra maiúscula. Detém a chefia de governo. E o rei, ele fica com a chefia de Estado. Então, olha aqui. Chefia de Estado é exercida pelo monarca ou pelo quê? Presidente, tá? E a chefia de governo é exercida por quem? Pelo primeiro-ministro. Professora, peraí, esse presidente aqui? Presta atenção, turma. Não coloquei aqui em cima para vocês que o parlamentarismo não foi estendido a algumas repúblicas europeias. Na república, o que eu tenho? Presidente, tá? Presidente, ok? Então, presta atenção. Nas repúblicas em que eu tenho, numa república parlamentarista,
Olha aqui, numa república parlamentarista eu tenho presidente e primeiro-ministro. E o que o presidente faz? O presidente, ele cuida da chefia do Estado, tá? E o primeiro-ministro cuida da chefia de governo. Ou seja, internamente, quem vai deter o poder? Internamente, o chefe de governo, tá? O chefe de governo. Agora, como chefe de Estado representando, tá? Esse Estado nas relações internacionais, eu tenho quem? O chefe de Estado, ok? E aqui eu tenho uma maior dependência entre os poderes. Por que eu falo de maior dependência entre os poderes? Quem que escolhe o primeiro-ministro não é o povo. Ele não é eleito diretamente pelo povo. O que acontece? O povo vota quem vai formar o parlamento, tá? O povo vota, tá, em quem constitui o parlamento. E o parlamento se reúne, tá? O parlamento se reúne para escolher o quê? O primeiro-ministro. O primeiro-ministro, obviamente, faz parte de qual poder? Do poder executivo, ok? Então, essas são as principais diferenças entre presidencialismo e o parlamentarismo. Continuando, terminamos ali o princípio do nosso sistema de governo, que é o presidencialismo. Não tem grandes, divergências, dúvidas, bem mais simples. E vamos prosseguir no princípio democrático. O princípio democrático é o que? O nosso regime de governo. E o nosso regime de governo, não tenho nenhuma dúvida, tá? República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, do Município e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Ok? Constitui-se em Estado Democrático de Direito. Gente, Estado Democrático de Direito, é óbvio que o nosso regime de governo é o quê? Democracia. E quais são os fundamentos da democracia? 2 fundamentos basilares, tá? Que eu coloquei aqui no nosso material. Soberania popular. Soberania popular. Não é fundamento da República Federativa do Brasil a soberania? É. E, olha aqui, participação do povo no poder, seja direta ou indiretamente. Professor, de onde você tirou isso? Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo, que o exerce direta, que o exerce por meio de representantes eleitos, tá? Ou diretamente nos termos o que? Desta Constituição. Para terminarmos aqui o nosso slide desse bloco, olha aqui. Os valores essenciais da democracia, quais são? Falei quais são os princípios fundamentais da democracia. E os valores essenciais da democracia? Igualdade e a liberdade, ok? Igualdade e liberdade, as quais, numa visão contemporânea, elas vão gravitar em torno de um princípio extremamente importante, para não dizer que seria um princípio, de certa forma, supremo na nossa Constituição, que é o princípio que? Dignidade da pessoa humana, ok? Igualdade e liberdade são essenciais a uma democracia, tá? Democracia significa o quê? O poder de todos, tá? E esse poder de todos, como é que eu vou exercer se eu não tiver igualdade e liberdade? Ok? Então, próximo bloco, continuamos nossos princípios.